O presidente Trump está se preparando para divulgar o orçamento do ano fiscal de 2027, no qual propõe aumentar o financiamento do Pentágono, às custas de cortes em programas de saúde e assistência social, como o Medicaid e o Medicare, que atendem milhões de americanos. A proposta se concentra em uma grande expansão dos gastos militares, financiada por reduções em agências domésticas e programas relacionados à saúde. Não é possível para nós cuidarmos de creches, Medicaid, Medicare, todas essas coisas individuais. Eles podem lidar com isso em nível estadual. Não dá para fazer isso em nível federal. Precisamos nos concentrar em uma coisa: proteção militar. Diferentemente dos esforços anteriores, esta será a primeira vez em seu segundo mandato que Donald Trump apresentará uma visão de governo totalmente detalhada e de longo prazo, com projeções financeiras abrangentes. No centro da proposta está um aumento dramático nos gastos militares, que pode elevar o orçamento do Pentágono para cerca de 1,5 trilhão. Trump já havia aumentado o orçamento do Pentágono para $1 trilhão no ano passado e agora busca um acréscimo de 50% sobre esse valor. Isso representa uma mudança significativa nas prioridades, especialmente à medida que o governo busca reduzir o financiamento de certos programas domésticos para compensar o custo de seu militarismo. O plano de Trump, sem dúvida, prejudicará os grupos mais vulneráveis da população dos Estados Unidos, que já estão lutando para sobreviver. Agora, travar uma guerra para beneficiar uma potência estrangeira às suas custas, com o dinheiro dos contribuintes e cortar benefícios de milhões de americanos, está em pauta. Essa estratégia reflete claramente uma mensagem política mais ampla, que enfatiza o militarismo e busca gerar mais lucros para o complexo industrial militar às suas custas. Mas também introduz riscos evidentes, especialmente em um período marcado por extrema pressão econômica e tensões geopolíticas. A proposta orçamentária do presidente Trump surge em meio à guerra de agressão não provocada e ilegal contra o Irã, que já contribuiu para o aumento dos preços do petróleo e impulsionou a inflação. Com a taxa de aprovação de Trump em seu nível mais baixo de todos os tempos, 31%, segundo os dados mais recentes, cortar gastos sociais para travar mais guerras intermináveis deve colocar o último prego no caixão de sua presidência no segundo mandato. À medida que os custos do dia a dia aumentam para as famílias americanas, espera-se que os democratas moldem a eleição em torno da acessibilidade e do alívio econômico. Isso cria um contraste político acentuado com os republicanos, que enfatizam o militarismo, enquanto os democratas se concentram nas questões do custo de vida e na proteção dos programas sociais. Outra grande preocupação em torno do orçamento é o crescente déficit federal e a dívida nacional. Como você sabe, a dívida nacional acaba de atingir 39 trilhões de dólares e continua aumentando. Trump, que certa vez prometeu equilibrar o orçamento em 5 anos, lembra dessas promessas? Terminou seu primeiro mandato com 7,8 trilhões de dólares adicionados à dívida. As projeções atuais sugerem que os déficits podem chegar a 16 trilhões de dólares na próxima década. E as projeções do governo provavelmente se baseiam em suposições excessivamente otimistas e já desatualizadas sobre crescimento econômico, inflação e taxas de juros. Se essas suposições se mostrarem irreais, e provavelmente se mostrarão, os custos de endividamento podem, na verdade, aumentar, o que afetaria negativamente a economia em geral. O próprio aumento dos gastos do Pentágono levanta questões adicionais. Muitas questões, eu diria. Embora o valor principal de 1,5 trilhão nos indique uma expansão substancial, ainda não está claro o que exatamente está incluído nesse número. Se ele cobre apenas as operações do Pentágono ou se também abrange programas nucleares e infraestrutura militar. Aliás, o Pentágono nunca passou em uma única auditoria independente. Então, por que estamos financiando uma agência que opera de forma independente? Essencialmente, um buraco negro que ninguém realmente entende.
Ao mesmo tempo, o Pentágono solicitou um adicional de 200 bilhões de dólares em financiamento emergencial vinculado à sua guerra no Irã. É desnecessário dizer que isso complica ainda mais a perspectiva fiscal e levanta preocupações sobre a sustentabilidade de longo prazo de níveis de gastos tão altos. As projeções econômicas dentro do orçamento já podem estar desatualizadas. E claro, estão, porque se baseiam em dados anteriores à guerra. A guerra no Irã já alterou indicadores-chave, elevando as expectativas de inflação e desacelerando o crescimento econômico projetado. As estimativas atuais indicam oficialmente que a inflação pode chegar a cerca de 3,1%, e esse é o melhor cenário possível. Na realidade, sabemos que os preços já subiram pelo menos 10%. Agravando o problema está o colapso de um importante mecanismo de financiamento ligado às políticas fiscais anteriores de Trump. A administração havia planejado compensar cerca de 4 trilhões de dólares em cortes de impostos por meio da receita tarifária. Mas, como sabemos, uma decisão da Suprema Corte invalidou grande parte dessa abordagem. Os esforços para substituir essas receitas continuam, mas ainda são incertos. Ao mesmo tempo, Trump sugeriu a ideia de emitir cheques de reembolso de $2.000 para os contribuintes, como uma espécie de dividendo tarifário. Essencialmente, isso é apenas uma pequena isca, politicamente atraente talvez para acalmar as massas. O interessante é que a oposição, desta vez, não se limita aos democratas. Dentro do próprio Partido Republicano, há uma preocupação crescente entre os conservadores fiscais com o aumento dos déficits e os novos compromissos de gastos. Alguns legisladores afirmaram que preferem usar qualquer receita disponível para reduzir o déficit, em vez de financiar programas de reembolso. E com a estreita maioria republicana na Câmara, até mesmo um pequeno número de vozes dissidentes pode colocar em risco a aprovação de partes essenciais do orçamento que Trump está propondo em 3 de abril. Somando-se à complexidade, está o risco de uma paralisação do governo. Com o processo tradicional de apropriações cada vez mais disfuncional, o Congresso tem recorrido a medidas temporárias de financiamento para manter o governo em funcionamento. Portanto, qualquer tentativa de impor cortes profundos nos gastos poderia, na verdade, atrapalhar essas negociações e potencialmente provocar uma paralisação do governo apenas algumas semanas antes das eleições de meio de mandato. É desnecessário dizer que isso traria consequências políticas significativas. Em última análise, a proposta orçamentária de Trump para 2027 representa um esforço ambicioso e pode-se dizer descuidado de destinar 1,5 trilhões ao Pentágono às custas dos contribuintes norte-americanos. E o Pentágono, ao mesmo tempo, ainda não conseguiu passar por uma auditoria independente que justifique os bilhões de dólares que já recebeu. Além disso, Donald Trump está sacrificando o bem-estar de milhões de americanos que dependem de programas sociais apenas para conseguir sobreviver. E bem, é isso. Isso tem sido impulsionado para lucrar com mais conflitos e aumentar os lucros corporativos do complexo militar industrial e dos lobistas. Se o plano terá sucesso, dependerá não apenas da aprovação do Congresso, é claro, mas também de como os eleitores reagirão aos seus compromissos subjacentes entre militarismo, gastos domésticos e estabilidade fiscal de longo prazo. Conte-me o que você pensa sobre os cortes nos programas de gastos sociais e o aumento proposto no financiamento do Pentágono. Adoraria ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir. Agradeço de verdade por você estar aqui. Inscreva-se, curta e compartilhe, e não se esqueça de me seguir no Substack e no Patreon. Apoie meu trabalho, sou grato a cada um de vocês que o faz. Vejo você de volta aqui amanhã. Cuide-se. I'll see you back here tomorrow. Take care.